Teresina, no pingo do meio-dia, 40 graus, sol na sombra. Na Chapada do Corisco, urubu com uma mão voa e com a outra se abana. Nem 5 banhos por dia aliviam o mormaço, e nem 15 nos permite dar um abraço. Calor da gota serena, quintura, suando em bica, calor do cão. É setembro, é outubro, é novembro, é o BR Obró doendo. Calor teresinense, para mim, é uma energia muito forte. Ele é forte tanto no sentido bom quanto no sentido ruim. Pra mim ele é uma coisa muito louca. Eu já tô mochilando já há um tempo, já passei em várias cidades. Nenhuma foi tão quente como Teresina, até porque ela fica na linha do Equador, né? Por isso ser uma cidade tão quente. Mas isso é um problema para quem é de fora e chega aqui. Porque é uma coisa muito, não sei, inusitada pra gente que chega assim. Para mí también fue muy drástico el cambio porque mi ciudad es una ciudad de 10 a 13 grados. Además, mi ciudad tiene nevado, entonces está muy propenso a que siempre haga frío. Cuando llegué aquí, no fue tan fuerte el cambio porque todavía no había llegado a los meses bro. Cuando ya empecé a sentir que, o sea, yo sentí el calor fue por medio de la piel, ¿me entienden? Porque me empezó a dar alergias, porque el clima de aquí es súper estático, no ventea para un lado ni para el otro, para ningún lado. Entonces me dio más difícil, fue en el sentido como de la salud, porque el sol yo sabía que venía al peor clima del mundo, pero igual uno lo disfruta, pues, porque toca. Cheguei aqui basicamente em agosto. Eu já tinha vindo outras vezes, em face da proximidade, né, São Luís de Teresina, mas nunca tinha ficado tanto tempo. Eu cheguei aqui no início do ano, diferente dele, já era período de chuva, então eu cheguei aqui, peguei muita chuva, semelhante ao tempo lá ao clima de São Luís na mesma época. E nesse primeiro momento eu não senti tanto, mas o pessoal já estava me alertando, tu vai sentir calor quando chegar o período BR Obró, setembro, outubro, novembro e meados de dezembro. E eu, gente, o clima é parecido com o de São Luís, não tem nenhum problema, enfim. E quando chegou nesse período eu sofri muito. Nesse período de calor, depois que eu descobri essa minha condição especial, né, esse meu momento especial, essa fase de calor me fez sofrer um pouco, porque eu também tenho pressão baixa, então quando a gente está na época do BR Obró, é uma época que a gente já chegava no trabalho, nas atividades físicas, principalmente, que também eu mantive durante a gestação, eu já chegava muito cansada. Então o BR Obró deu uma piorada nesse momento, assim, em quase 50%. Então, assim, muitas vezes eu passava mal só por conta do calor e eu precisava estar com água direto, me hidratando direto. E também usando muito protetor solar também, porque como a gente sabe, gestante em geral também, a gente vai criando manchinhas na pele, todo mundo deveria usar. Mas principalmente quando a gente está nessa situação especial, precisa ainda mais. Na Colômbia eu vou de vai para a faculdade, não? Então, aí eu sempre, o clima é 10, 12 graus, então é muito frio. E para eu ir de um lado para outro, eu tive que comprar aqui vai. Eu comecei a andar de vai e da hora que vocês chamam de hora de almoço, de 2 a 2, é muito forte, que eu sinto que eu coloco o bloqueador e a cá fica vermelho. E chego na faculdade e empieza como a coçar, a arder. Isso foi o ruim que eu presentei aqui na Teresina. No poder salir a cualquier hora del día. Siempre había que salir o muy temprano o cuando el sol se ocultara, porque si salía uno por ejemplo, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde te ibas a quemar vivo. Entonces para mí eso fue muy difícil, porque yo soy una persona que vivo en la calle, prácticamente, pues me gusta mucho salir, callejear, pues en español tenemos ese término, callejear, y para mí es muy duro porque aquí solamente uno quiere estar bajo aire acondicionado o frente al ventilador. Entonces ese fue como la situación más tormentosa que tuve frente al calor. Pra ser sincero, atualmente eu tomo muito banho e fico quase que constantemente no ar-condicionado, para tentar um pouco meio que sair desse clima.
Porque o problema daqui pra mim é mais que é abafado, não é tão quente. É mais um clima abafado, isso incomoda muito. Além de ser abafado, é seco, o clima é muito seco, porque em São Luís eu passei a maior parte da minha vida morando na zona rural, então lá tem muitos riachos onde eu morava, tem muito verde, muitas árvores, e aí eu não sofria tanto assim com a questão da umidade. E esses hábitos que vocês perceberam, os teresinenses, vocês passaron a adotar también ese tiempo? Hábitos como cuáles, como que tomas mucha cerveza por cuenta del calor. Sí, eso sí, porque uno cree que toman cerveza porque quieren, y no es porque quieren, sino porque lo necesitan. Porque necesitan mantener hidratados. Otro hábito que me pareció muy bonito, que pienso que todas las ciudades del mundo lo deben tener, independientemente haga frío o calor, es que tengan bebederos, para que la gente mantenga hidratada. Porque uno siempre pues necesita tener agua en su cuerpo. Entonces, por ejemplo, viajé a otras partes de Brasil, que también hace mucho calor, pero no hay bebederos. Y creo que eso es lo que voy a extrañar más de Teresina, los bebederos. Olha, basicamente o contato que eu tive mais intenso atualmente foi com o umidificador de ar, que era uma coisa que lá em São Luís eu desconhecia. Conhecia ar-condicionado, mas um umidificador de ar, eu via mais ou menos na TV e tal. Mas aqui pra mim meio que é novidade, porque é muito necessário. E outro hábito também que eu tive que criar, porque eu estudei sempre no ensino integral, então eu saía de casa de manhã, chegava em casa, tomava banho à noite. Aqui não, eu tenho que sair dali do CCHL e vir andando até aqui, tomar banho e já chego lá com calor. Então basicamente intensificou muito essa questão dos banhos, são acho que uns 3 por dia, então esse caminho. E essa questão do umidificador de ar, que eu meio que desconhecia. Se eu tô na rua, água, se acabar a minha que eu tô levando, eu tô comprando água direto. E pode ser o preço que for, eu não quero saber, porque eu ando muito de bike e a pé. Detesto ônibus e gastar meu dinheiro com Uber. Então, meu meio de transporte é minhas pernas e as rodas das bikes. E cansa muito, bastante, principalmente nesse calor. Então, por onde eu tô passando, onde tiver coisa líquida, nem precisa ser água, uma cerveja, seja lá o que for, eu tô comprando. E até mesmo não precisa, o calor daqui é tão assim que a gente nem precisa fazer muitos movimentos, só conversando assim mesmo, é muito necessário a água ali e tal também. Sim. Porque a garganta já fica assim. Eu bebia água na Colômbia muito pouco. Aqui eu tenho que estar bebendo muita água. Todos os dias, Sim? um dia todo. Então, por exemplo, o din-din. Meu Deus, você tem que estar bebendo água todo dia. Água, suco, qualquer coisa. Na Colômbia acho que não. Ou seja, tem lugares que é quente, mas não tanto como aqui. Tem outra coisa que, por exemplo, nós deixamos as panelas do arroz, do feijão lá fora no fogão. Sim? Acá vocês, antes de ir a dormir, tem que guardar as panelas. Por quê? Porque o outro dia fica fermentado, ou seja, já fica podre. Ou seja, o arroz do dia anterior, se você não guardou na geladeira, já não tem arroz. Se acá é muito quente, lá meu arroz pode durar uma semana, literalmente, e eu posso comer isso, e não tem problema. Aqui dura um dia, já não tem por que comer, já está podre. Meus hábitos de consumo afetam muito, porque eu sou muito adepta, eu acho até que pelo ambiente da universidade, graças a Deus, propicia isso, então eu ando muito de vestido, roupas mais leves, então em termos de vestimenta, isso é uma coisa principalmente que me afeta, né? Eu, por mim, andava de rasteirinho o tempo inteiro, de chinelinho o tempo inteiro. Aqui na universidade, por conta do trabalho, eu não uso tanto, mas ainda uso, porque, como eu disse, aqui é um ambiente mais tranquilo, mais livre, não exige tanta formalidade no vestir. Então, eu ainda uso muito, então, principalmente na forma de vestimenta. E também no que eu vou, na questão de lanches, por exemplo, do que eu consumo, de onde eu vou consumir. Então, eu procuro sempre estar próximo de locais que tenha muita fruta, muita água, muito suco, para poder estar me hidratando. Então, assim, interfere nessas questões, né? mais pontuais, principalmente de vestimenta.
Outra coisa que eu deixei muito de fazer, porque eu caminhava muito e não reclamava tanto assim, quanto eu reclamo aqui de eu caminhar, tanto que eu costumo falar que o pessoal daqui, assim, no bom sentido, tem certa preguiça assim de caminhar, mas agora eu já tô entendendo. Porque pra qualquer lugar que vai, eu não vou a pé. Eu só vou ou de ônibus ou de Uber. Y yo pensaba que los costeños en mi país eran muy relajados, pero los teresinenses ganaron. Los teresinenses ganaron por muchísimo tiempo. Entonces yo pienso que los teresinenses son demasiado, no, sí, muy relajados en todo. Aí também percebi que vocês aplazam as coisas. Por exemplo, eu concordei com alguém, vamos fazer a sexta-feira tal coisa. Tá bom. A quinta, ai não, é o que acontece que não sei o que, amanhã eu tenho que ir com minha mãe, aqui com meu pai, aqui. Qualquer coisa vocês procuram para não ir. Sim, eu acho que... Y por el calor mismo yo también faría la misma cosa. Sí. Às vezes você tá pensando em fazer várias coisas, em ir para vários cantos, encontrar gente, tem um rolê lá no centro que eu gostaria de ir, mas às vezes eu desisto só por conta do calor, da preguiça de ir até a parada, de pegar um ônibus, de você já vai pensando assim, em todo o calor que você vai sentir. Às vezes eu acabo desistindo mesmo de ir para certos rolês por conta da quentura. Eu acho que afeta muito o emocional das pessoas. Eu acho que a grande maioria é meio estressada. Isso, e porque elas não saem, não vivem mais, sei lá, não preferem ficar em casa, não se relacionam tanto com as outras pessoas. Tem esse índice de estresse. É mais fechado. Todo mundo fala isso. Teresinense é muito mais fechado do que maranhense, eu acho. Então, eu acho que tem um pouco a ver com o calor, pelo fato das pessoas preferirem ficar em casa. Eu mesmo marquei com um colega meu de encontrar ele assim que eu cheguei aqui. No Parque da Cidadania era 3 horas da tarde, eu nunca mais faço isso na minha vida. É verdade. Tipo, era uma coisa que lá era normal, vamos se encontrar na praia 3 horas, o sol tava quente, tava, mas entretanto a gente não assistia tanto. E acabava que, por exemplo, nesses lugares você encontrava outras pessoas que tinham as mesmas ideias e vocês acabavam meio que conhecendo muita gente, coisa que não acontece aqui. Eu acho que tem um pouco a ver com o calor também. Eu acho que a galera fica muito estressada. Principalmente durante a tarde, o calor assim de 3 horas da tarde eu acho que é o pior. E aí juntando com os ônibus lotados, juntando com o trânsito, que é caótico, aí junta tudo isso com o estresse já do dia a dia, com os problemas familiares, problemas de trabalho, eu acho que a pessoa fica assim super estressada e cansada. Eu pelo menos fico muito estressado no calor, muito mesmo, eu fico querendo procurar um refúgio, assim, eu fico me banhando direto mesmo. E aí traz no nosso comportamento realmente muito isso. Às vezes eu não quero ninguém assim perto de mim porque já vai trazer mais calor ainda. Aí eu acho isso um pouco às vezes, assim. Eu acho que afeta na produtividade, na própria produtividade das pessoas, porque assim, como a gente tem uma condição, um clima, né, muito diferente do que a gente vê nas outras cidades, a gente trabalha sempre com 40 graus, né, acima de 35 graus. Então é uma cidade bem quente. A gente também já deveria estar acostumado a trabalhar em ritmos um pouco diferentes, eu acho. Eu acho que seria uma proposta para a gente estudar em termos locais, né? Enquanto sociedade, para a gente ver esses nossos ritmos de trabalho, horário de entrada, horário de saída, colégio também para as crianças, que é um outro público que sofre muito, os idosos também. Então, assim, a gente tem deveria ter ritmos diferentes em termos de trabalho, de ensino também para a entrada dessas crianças nas escolas, dos adolescentes também, porque realmente esses horários, principalmente esses horários de meio-dia e o período da tarde, são horários e são bem quentes e a gente não consegue, eu acho que mesmo nascendo aqui, a gente não consegue estar 100% adaptado. E principalmente quando a gente percebe que a cada ano, né, vai aumentando as temperaturas, então a gente nunca vai conseguir estar totalmente acostumado. Por la noche hace mucho calor y es una cosa que yo no puedo controlar, entonces lo que yo hago es que la que yo traje como salida de baño para las playas, la mojo totalmente y me la pongo encima.
y en cuestión de 5 o 10 minutos está seca. Y yo dejo que toda el agua la absorba mi cuerpo. Y entonces cada 10 minutos estoy mojando otra vez eso porque no puedo, es la única manera de vivir hasta en el día, pero lo uso más en la noche y para mí eso es una cosa. Y es un hábito que cogí porque, por ejemplo, la semana pasada estuve en Río y yo no podía hacer eso, me moría del frío y eso solo pasa aquí en Teresina. También porque no tienes mucha humedad, entonces por isso se secam as coisas rápido. E o pior é que eu tenho um azar que eu nunca memorizo qual é o lado que vai fazer sol. E eu tenho o azar de sempre pegar a cadeira que vai fazer sol. E é bem... e fica nessa mudança constante. O ônibus vira para um lado e muda de cadeira, vira para o outro, tenho que mudar de cadeira de novo. Se tiver cadeira. Se tiver... Tanto que se a gente vê nos ônibus daqui de Teresina é um fenômeno. A gente entra no ônibus, de um lado você vai ver que não tem ninguém sentado do lado da janela. E do outro tá todos os lados ocupados. É engraçado. Seria suspeito. Pelo menos lá da região que eu morava, o eixo que eu morava era meio próximo do mar, então disfarçava muito, ventava muito. Tipo, eu lembro que eu chegava da escola com raiva, que eu entrava na rua e minha camiseta ia lá pra cima. Isso faz muita falta aqui hoje em dia. Então, agora hábito curioso eu acho que é muito interessante, tipo, o povo ficar tudo nas paradas, né? Tipo, todo mundo espremido. Eu não conhecia isso lá não, até por causa que tinha sol, mas entretanto meio que ventava, pelo menos nos lugares que eu andava. Olha, eu acho que sim, é possível mais ser feliz no calor, mas eu acho que a gente tem, todos os lugares que a gente for morar aqui, a gente tenha nascido, qualquer que seja ele, a gente vai ter pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que a gente tem que entender o local que a gente nasceu, o local que a gente vive e aprender a conviver com isso, né? De uma maneira muito mais saudável. Também não adianta dizer, Teresina é muito quente, eu não quero saber dessa cidade. Eu acho que não, acho que a gente tem que começar a ressignificar os nossos hábitos para uma cidade tão quente, começar a ressignificar as nossas ações no dia a dia por estarmos numa cidade mais quente, mas não por isso deixar de amá-la. É possível, porque amar y ser feliz no es del calor ni del clima, sino de uno mismo, de lo que tenga uno en el corazón. Entonces sí, yo puedo amar y ser feliz aquí en mi ciudad, en Río, en Salvador, en cualquier lado. Y la verdad le aprovecho para decir que le agradezco mucho a Teresina todo lo que me ha hecho sufrir, porque he aprendido mucho. Entonces... sí, eu acho que sim. Já que eu fiquei outro semestre aqui, não? Por amor. Então, sí, literalmente se pode amar. Isso não tem nada que ver o clima, não. É questão de uno mesmo. E é isso, né? O amor termina no calor, então faz parte. Vamos começar pelo calor. Exato. Eu acho que é possível sim. Às vezes o calor ele traz mais aquele negócio da chama que existe em você, né? Aquele negócio do calor humano, do contato. Eu acho que às vezes o calor ele colabora para isso, colabora para você sentir uma vontade de fazer um contato maior, sabe, com as outras pessoas.